Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e estamos aqui no canal Portugal Legal de hoje para lhes trazer mais algumas informações a respeito dos processos e das situações que envolvem cidadãos estrangeiros, no nosso caso estamos falando especificamente dos brasileiros, e do país, das suas regras e das suas situações e da contingência, né, que foi imposta pela pandemia. Quero lembrar para aqueles que ainda não se inscreveram, que façam, que se inscrevam em nosso canal no YouTube, que deem um like aos nossos vídeos e que marquem o sininho na página do YouTube. Por quê? Porque daí automaticamente o YouTube lhes avisa a cada novo material, a cada novo vídeo que é postado aqui no nosso canal. Para aqueles que já são inscritos em nosso canal, o nosso muito obrigado. Agradecemos pela colaboração. Lembramos sempre que é importante que os senhores deem o like, porque isso faz com que eleve o vídeo nas posições do YouTube e fica mais fácil de as pessoas encontrarem os vídeos aqui produzidos. E compartilhem, peguem este material, compartilhem, divulguem o canal, divulguem os vídeos que são produzidos, porque isso nos ajuda no sentido de angariar um número maior de participantes e, desta forma, termos uma maior participação. E quanto mais pessoas têm informação e conhecimento a respeito das situações que envolvem um projeto de imigração para Portugal, melhor, porque evita que muitos pequenos erros que às vezes são cometidos e que podem ser evitados ocorram. Então, este é o objetivo, esta é a razão pela qual nós dedicamos um pouco do nosso tempo na produção dos vídeos que aqui são divulgados. Vamos rodar a nossa introdução e em seguida nós retornamos com o vídeo de hoje. Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Como nossa apresentação já foi feita, nós temos então a seguinte situação para o nosso vídeo de hoje. Viagens de e para fora da União Europeia e, em especial, Portugal. Saiu no Diário da República, no dia 30, ou seja, na data de ontem, a publicação do despacho 9373-A/2020, que trata das regras e das condições que são impostas pelo Estado português para aquelas pessoas que queiram vir a Portugal. Aí nós vamos voltar a todos aqueles despachos anteriores e verificamos aquelas situações da reunião familiar, de quem pode, de quem não pode, quem tem direito a vir, quem não tem direito a vir, quais são os países que estão com voos liberados para ir e vir de Portugal e quais são os países que ainda continuam de fora. E quando eu digo ainda continua de fora, eu estou falando do nosso querido Brasil. Se nós olharmos lá no final do despacho, nós vamos colocar o despacho aqui na tela, para que os senhores possam acompanhar, nós verificamos aqui no final os países que estão liberados: Austrália, Canadá, China, Coreia do Sul, Geórgia, Japão, Nova Zelândia, Ruanda, Tailândia, Tunísia, Uruguai. Estes são os países liberados. Nada além disso está liberado para entrar e sair de Portugal. Por quê? Porque a situação epidemiológica nos demais países leva o Estado português a tomar estas decisões. E estas decisões também estão amparadas, evidentemente, nas decisões da União Europeia. E, falando de União Europeia, existem regras que definem, por exemplo, aquelas pessoas que podem vir a Portugal por serem considerados familiares, não é? Do cidadão europeu. Quem são os familiares? Isso está lá no despacho, na regulamentação da União Europeia, esta recomendação. É lá que nós encontramos isso. Se você tem dúvidas com relação a quem são estas pessoas,
Nós vamos deixar no link aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo, o caminho, ou seja, o link para que vocês alcancem e consigam chegar à nossa página na internet, onde nós temos todos os despachos publicados, inclusive este, não é? E a regulamentação da União Europeia, onde no artigo 2º daquele documento, os senhores encontram quem são os familiares. Não sendo parte daquele grupo ali, não é familiar para efeitos de vinda a Portugal neste momento. No geral, gente, no geral, o que nós temos aqui, né, no item 4, que é o que importa muito para nós brasileiros e para aquelas pessoas que têm dúvidas se podem ou não podem vir para Portugal nesta época, então nós encontramos aqui, né, a recomendação da União Europeia 2020/1186 do Conselho de 7 de agosto de 2020, que no seu artigo 2º traz, né, informações. Aliás, neste aqui é o que determina a imposição das regras. Nós vamos encontrar a questão dos familiares neste outro aqui, na Diretiva 2004/38, tá, do Conselho, do Parlamento Europeu e do Conselho. É aqui que nós encontramos, no número 2, no artigo 2, a descrição daquelas pessoas que são membros, né, de familiares europeus. Na letra B é onde se enquadram, né, nacionais de países terceiros em viagem por motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou por razões humanitárias. É aqui que está definido quem pode e quem não pode vir, portanto, para a Europa, para Portugal em específico, neste momento. O demais, gente, nada mudou. Aqui no número 6, nós temos a regra que define qual é o tipo de teste anti-Covid que deve ser feito, não é? E continua prevalecendo aquela regra das 72 horas. Aí é interessante para aqueles que têm embarque programado para São Paulo, Guarulhos, ou que seja, Viracopos, porque tem conexão, também não é muito problemático. Dá para passar por São Paulo primeiro fazer o teste, porque existe agora um laboratório instalado dentro do aeroporto de Guarulhos. Então, passa por Guarulhos, faz o seu teste, pega o resultado e vai para Viracopos para fazer o embarque. Então, quem está embarcando em São Paulo está bastante tranquilo. Os demais estados, aí já é uma questão da qual não temos conhecimento, não temos informação neste momento para lhes poder dizer. Mas, basicamente, são os laboratórios normais que trabalham, que atuam, e não há nenhuma unidade, pelo que se tem conhecimento, instalada no aeroporto, como em Cumbica. De uma maneira geral, nada, pode-se dizer, nada mudou, não é, com relação às condições exigidas pela Europa e por Portugal para o embarque, né? O despacho foi praticamente uma cópia dos anteriores, ele foi republicado. E aqui embaixo, no número 16, nós podemos encontrar então a informação no sentido da validade deste despacho, o que também não mudou em relação ao prazo, a como isto vai se processar, não é? Porque continua aquela regra dos 15 dias. Então, a cada 15 dias, o Estado português baixa um despacho atualizando as medidas, acrescentando algo, retirando algo, né? E no nosso caso, o cidadão brasileiro, absolutamente nada mudou. Então, este despacho aqui, ele mantém as regras de impedimento para as viagens de e para Portugal, e elas entraram em vigor à meia-noite de hoje, né? À meia-noite, na virada para o dia de hoje, para o dia 1º, e prevalecem até as 23 horas e 59 minutos do dia 14 de outubro. Como nós já falávamos nos vídeos anteriores, a situação deve permanecer da mesma forma, a partir do dia 14 de outubro também, portanto, nós não deveremos ter nenhuma novidade e acreditamos que até final deste ano realmente não haverão novidades neste aspecto. Por que dizemos isto? Porque em Portugal, na Espanha, na França, como os senhores devem acompanhar aí no noticiário internacional, a situação não demonstra sinais de melhora, pelo contrário. Tanto é que Portugal adotou em todo o país, né, a regra
intermediária, o nível intermediário, que não é o nível de emergência, mas também não é o nível normal de regras, né, e de confinamentos, mas nós estamos numa situação intermediária. Isso significa dizer que temos que ter espaçamento, que temos que ter controle nos espaços públicos, nos transportes públicos, nos horários de funcionamento de centros comerciais, do comércio em geral, das esplanadas, ou seja, da restauração. Então, nós vivemos hoje numa situação de contingência que impõe regras, e são regras relativamente duras para o dia a dia. Podem ser mais duras ainda se entrarmos no estado de exceção, mas não é isto que está previsto, pelo menos por enquanto. Mesmo com a retomada de aulas, seja do ensino secundário e seja agora do universitário, a situação parece estar relativamente controlada. Mas, como dito, isto não é motivo, pelo menos no momento, para a reabertura das fronteiras ao modo de como era antes. E, como já dissemos e voltamos a frisar, deve ser mantido até final do ano, com toda certeza. Seria o que nós tínhamos para apresentar aos senhores hoje. Esperamos que no aspecto de mudanças e de alterações e de prazos, quizá estejamos enganados, equivocados, e que alguma coisa mude, que venha favorecer novamente o fluxo de pessoas, tanto na entrada como na saída de Portugal. Quizá estejamos equivocados, mas até lá a gente volta a conversar com os senhores. Desejamos a todos os senhores muito boa sorte, muito sucesso. Lembre-se, inscrevam-se no nosso canal, deem o like aos nossos vídeos e marquem o sininho na página do YouTube. Com isto, todos os materiais e todos os vídeos produzidos chegam até os senhores tranquilamente. E mais um recadinho, compartilhem. Compartilhem estas informações, estes vídeos com os seus colegas, com os seus amigos, porque sempre tem alguém que pode estar interessado numa dessas informações que aqui são veiculadas. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.